Ar, que é Aderoiete, Aan, Arerire, Rogueru, Divu, Oreba Emuquepona, Rogueru, Rodiroklama, Olguatuma, Nhandemombaraitewa, Jarudio, Umaguaré, Nhandemombaraitewa. Boa noite, boa noite. Vamos começar, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Ó, Bom, Fazendo totó. Principal. Sítio do Pica-Pau. Ah, sim, Pica-Pau Amarelo, verdade. Isso é. Fazer parte da palestra. Foi o dia do livro infantil, né? Ontem. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Semana Literária de Itanhaém. Meu nome é Jorge Henrique, eu sou presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Itanhaém. Estamos aqui hoje para assistir uma palestra muito relevante para o dia de hoje, né, Dia do Índio, aqui com o nosso querido amigo Pajé Totó. A palavra é toda sua. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Falem comigo. Pantu, Porã. Significa boa noite. Vou falar em Tupi-Guarani e vocês me respondem. Pantu, Porã. Isto. Sumá, Sumachuai, o Ansi Piaguaré, o Antitili Guanerruna, Pamel Pé, Paporandeucó, Nhanderu Nhamandu, Nhanderu Tupã, Nhanderu Russu, Nhanderu Mirim, Nhanderu Baiquaá, o Motatinhawane, Tatatinara Equaçu, Apurandu, Coan, Coaé Pantun, o Maé Parainhamani Pamé Coapuim, Japuru Parainhamani Coaípe, Aera Mama Tcheuma, Aueté. Alguém entendeu alguma coisa? Tem alguém aqui que fala alguma língua estrangeira, por exemplo, inglês, francês, espanhol? E a nossa verdadeira língua brasileira? Tupi-Guarani. Eu falei. Muito boa noite a todos. Agradeço primeiramente a Deus Tupã por mais esta oportunidade, por mais esta noite estar aqui conhecendo vocês. Alguns de vocês aqui já me conhecem, já estiveram lá na minha aldeia, já participou de alguns eventos. E eu agradeço muito. Pedir a bênção de Deus, primeiramente, para nos guardar, nos proteger, para que nós possamos ter esta caminhada. Algumas são longas e algumas não. Porque tudo está nas mãos de Tupã. Muitas das vezes nós pensamos uma coisa, preparamos um projeto, um plano, um caminho, mas Tupã não quer isso, ele quer outras coisas para nós. E tudo que Tupã nos oferece são coisas boas. Nunca oferece coisas ruins. Mas isso também depende muito de nós. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se algum de vocês sabem o que significa a palavra índios? Ninguém sabe me responder? Então, quando os europeus chegaram aqui no nosso continente, era chamado de Pindoretá.
Hoje, nas escolas, nós aprendemos que antes de ser Brasil, chamava-se Pindorama. Completamente errado. É Pindoretá. Muitas palmeiras. O nosso continente, ela não tinha limite. Era Pindoretá, Brasil hoje, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Panamá, Venezuela, Argentina. Era tudo um continente só. Mas depois do descobrimento, que para mim não foi descobrimento, foi invasão, invadir o nosso território, principalmente os portugueses e os espanhóis, eles queriam dominar esta terra. E começou então a briga entre eles. Aí teve o Tratado de Tordesilhas, onde foi dividido. E os portugueses então ficaram com o nosso território, que hoje é Brasil. Alguém de vocês sabe me dizer o que significa brasileiro? Ninguém sabe? Cortador do pau Brasil. Começaram a chamar o nosso povo, os indígenas, primeiro de brasileiro, porque quem cortava na escravidão foram os indígenas. Então colocaram o nome dos indígenas primeiro de brasileiro. Depois, aqueles que nasciam aqui no Brasil também foi chamado de brasileiros, mesmo não cortando a madeira. Porque antes nós não cortávamos o pau-brasil. Nós extraía somente a tinta para pintarmos o nosso corpo. Às vezes a gente até cortava para fazer uma arma, um arco e flecha, um tacape, uma lança, mas era muito raro, porque tinha outras madeiras, porque para nós, o pau-brasil, que nós chamamos de, no tupi antigo, Ibirapitanga, hoje nós chamamos de Uirapantã, nós cortávamos outros tipos de madeira para fazer as nossas armas. Mas a palavra índios foi quando os europeus então chegaram aqui no nosso continente, trazendo também os padres e os indígenas, principalmente o Tupinambá, que predominava esse território todo, do qual eu tenho origem da parte do meu pai, é Tupinambá aqui da região, parte da minha mãe já é Guarani, do Rio Grande do Sul. Eu me identifico como Tupi-Guarani, mas nós não somos reconhecidos pelos antropólogos, pela própria FUNAI. Eles dizem que nós somos subgrupo dos Guarani, mas nós se identificamos como Tupi-Guarani, porque nós temos essas duas misturas. Eles viam os indígenas na praia, os Tupinambá eram grandes canoeiros, grandes pescadores. E eles também pegavam muitas ostras, marisco. Mas quando o Tupã, que é o trovão, se manifestavam, os Tupinambá principalmente e outros povos indígenas do mesmo tronco, pegavam os seus tambores, as suas maracas, os seus instrumentos e começavam a dançar, agradecendo a Tupã, louvando a Tupã, respeitando Tupã, venerando Tupã. Aí os padres então olharam e falaram assim: eles têm que ser catequizados na nossa religião, o catolicismo, porque nós adoramos o Deus Jeová. A palavra in, no latim, significa sem. Dios, no espanhol, significa Deus. São um povo sem Deus.
Aí então começa a dominar os indígenas, querendo que os indígenas se convertessem ao catolicismo e seguissem também a sua doutrina. Alguns aceitaram e muitos não aceitaram. Aqueles que não aceitaram, conseguiram fugir, entraram de mato adentro. E aqueles que não conseguiram fugir e não aceitassem o catolicismo, não aceitassem o batismo e o nome português, os padres mandavam matar. Conheço história que não está registrado em nenhum livro, a não ser no meu livro. Nenhum antropólogo conhece, nenhum historiador também conhece, que os padres mandavam pegar o indígena, colocar ele pendurado de cabeça para baixo numa árvore, embaixo acendia uma fogueira, e os indígenas então começavam a gritar, eles colocaram o nome Grito dos Anjos. E os pais que não aceitavam a sua criança, seu filho, a ser batizado pelos padres, eles mandavam então os portugueses pegarem, os soldados pegarem a criança, por uma perna, colocar de cabeça para baixo, e colocava a espada e cortava a criança no meio. Nosso povo foi muito judiado, massacrado, tomaram nossas terras, tiraram muito dos nossos direitos. Nós somos dominados pelo governo há muitos anos, pelo governo de Portugal. Nós não tínhamos direito, nós éramos considerados criança. Nós éramos considerados um animal que não tinha alma, não tinha lei, não tinha rei. Nós somos um povo muito judiado. Hoje, está aí o Padre Anchieta, canonizado como santo. Mas eu sei de uma história que Padre Anchieta, ele não veio para cá catequizar indígenas. Ele veio para se tratar porque ele era tuberculoso. E com a doença transmitida para os povos indígenas, exterminou muitos e muitas tribos na época com a sua doença. Aqui, olha, próximo a Peruíbe, bem na divisa de Peruíbe com Itanhaém, não sei se vocês já viram, uma pedra que fica dentro do mar. Na história chama-se Pedra dos Jesuítas. A história escrita nos livros e o que a gente aprende na escola, dizem que aquela Pedra dos Jesuítas era onde o jesuíta ia fazer as suas orações. Meus ancestrais falaram que é mentira. Eles iam para praticar estupro, pedofilia, homossexualismo e outras barbaridades. Eu, com 63 anos de idade, até 40 anos atrás, eu tinha raiva de português. Eu tinha raiva de padre. Só de saber o que eles fizeram com o meu povo. Se eu pudesse pegar um português e fazer a mesma coisa que eles fizeram com o meu povo, eu faria. Se eu pudesse pegar um padre e fazer a mesma coisa que ele fez com o meu povo, eu também faria. Mas certa vez eu estava orando, estava me concentrando, falando com o Tupã. Tupã então me disse ao Adjupi Totó: você vai ser um grande líder espiritual. Eu vou te dar o poder na fala, no olhar, nas mãos, na oração, no canto, na dança, na saliva. Você vai passar
todo o conhecimento que eu te der e vai curar muitas pessoas aqui na tua terra, Brasil, e até no estrangeiro. E Deus, teu Pai, é fiel. Se Ele prometer alguma coisa na tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem de mentir. Tupã é muito sagrado. Mas você precisa tirar algo que está dentro do teu coração. Aí eu falei, o que é, Tupã? Eu falei, essa raiva que você tem de português e de padre. Aí eu disse assim, mas eu por mim eu não consigo. Sou falho, sou fraco, sou mentiroso. Ele falou, você não consegue, mas eu consigo. Eu vou tirar isso do teu coração. É só você me buscar. Em oração, em canto, em dança, conforme você está fazendo, eu vou tirar. Hoje, se eu puder pegar um padre nos braços, eu pego. Se eu puder pegar um português no colo, também pego. Só não vou beijar, claro. Deus tirou isso aí de mim. Hoje, eu amo todo o povo da terra. Independente de cor, classe, sexo, raça, profissão, eu amo todo o povo da terra, porque eu aprendi a ter o amor de Tupã, que é um amor eterno. Amor de mãe é bom. Amor de pai é bom. Amor conjugal é bom. Amor de amigos é bom. Mas é passageiro. Uma hora você abraça teu amigo te abraça e fala, eu te amo. Só no momento, depois anda te traindo. A tua esposa, o teu esposo fala assim, eu te amo. Amanhã ou depois já está se divorciando. Você fala para o teu filho, eu te amo. Amanhã ele está te abandonando. Mas o amor de Deus é eterno. O amor de Deus, quando entra na nossa vida, é para sempre. Mesmo nesta vida, quanto na outra vida. Eu creio nisso, porque Tupã me ensinou a ser feliz dessa forma. Hoje, eu gosto muito de viajar. Para falar a verdade para vocês, eu não tenho casa e nenhuma aldeia. Já fiz várias retomadas de terra a pedido de Tupã. Já formei vários líderes, cacique, vice-cacique, professores. Mas eu não tenho parada. Alguém conhece aqui Tartaruga? Que nós chamamos de Carumbé. Eu sou que nem Carumbé. A minha casa eu carrego nas costas. Aonde chegar eu monto o meu acampamento. Fico ali por uns tempos, até quando o Tupã permitir. Quando o Tupã fala assim, Totó, arruma suas coisinhas, põe nas costas e pega o rumo, pega o trecho. Para onde eu vou? Fala assim, para onde o vento me levar, porque eu sou o vento. Para falar uma coisa para vocês, eu já fui evangélico. Eu fui criado dentro do berço evangélico, até aos 12 anos de idade. Meu pai era evangélico, a minha mãe também era evangélica e todos nós de casa, nós íamos para a igreja com ele. Até 12 anos de idade. Até 10 anos de idade eu era gago. Eu não conseguia falar. E por causa dessa gagueira, eu era muito discriminado. Na escola, pelos amiguinhos, até pelos professores. E eu chorava, porque eu não conseguia falar. Eu ia para a igreja com meus pais, na hora que o pastor falou assim, olha, quem está precisando de oração, vem até aqui na frente. Eu ia e falava para Deus, Deus, me cura dessa gagueira. Lá na minha aldeia, quando tinha concentração espiritual, que o pajé chamava as pessoas para tomar um passe, vamos dizer, né? Para tomar uma oração, eu ia. Falava, Tupã, me cura dessa gagueira.
com 10 anos de idade, eu recebi esse milagre, recebi essa bênção. No ano de 1974, quando meu pai morreu, a gente foi para São Paulo, morar lá na casinha do meu irmão mais velho, irmão Guaíra. Era 2 cômodos somente, era um barraco, 2 cômodos. Um cômodo ele fazia a cozinha, outro fazia o quarto, tinha um banheiro. Era ele, a esposa e a filhinha dele ainda pequena. Aí vai eu, a minha mãe, minhas 2 irmãs e meu irmãozinho mais novo, 5 pessoas. Com mais 3, 8 pessoas. Imagina como é que a gente vivia. A minha mãe arrumou um serviço, as minhas irmãs também arrumaram. O primeiro salário que eles ganharam, alugamos um barraquinho. Aí as coisas começaram a melhorar. Aí os anos se passaram, com 17 anos de idade, eu me apaixonei por uma italiana, me casei com ela. Italianas são gente bonita, viu? Loira, dos olhos azuis, coisa mais linda. Me apaixonei por ela, me casei com ela. Casei não, me juntei com ela. E com 17 anos, então, nós começamos a viajar pelo Brasil. Primeiro fomos para o sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Fui até a divisa do Uruguai. Conheci muitas pessoas idosas, porque eu, lá discriminando os jovens. Mas eu sempre procurei os mais velhos, porque para nós, na nossa tradição, os mais velhos, os anciões, é a sabedoria. Eu aprendi muito no sul, com os ancestrais, principalmente dos alemães e com o meu povo. Porque tudo que eu aprendi, todo esse conhecimento, essa sabedoria que Tupã me deu, foi através dos anciões indígenas e não indígenas. Voltei para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro fui para a Bahia, fui me aprofundando pelo sertão do Nordeste e fui aprendendo com os mais velhos sobre ervas, sobre plantas. Hoje sou fitoterápico, naturopata, doutor raiz. Conheço plantas para doenças incuráveis pela medicina. Já dei cursos e faculdade de medicina, tanto aqui em São Paulo como também no interior. Quando terminava a minha palestra, os médicos me chamavam, perguntavam: Pitotó, qual foi a faculdade que você estudou? Quem foi seu professor? Eu falei: a minha faculdade é o Brasil, é o mundo. E meus professores, primeiramente, é Tupã Deus, e segundo, os ancestrais, os mais velhos. Me abraçava, parabenizava, falou: puxa vida, você tem um conhecimento profundo. Eu falei: não, eu não tenho não, quem tem é Tupã, eu tenho sim. Então, amigos, sou muito grato a Tupã. Eu digo doenças incuráveis porque eu já tive doenças incuráveis e Tupã me curou através de plantas e raízes, concentrações espirituais, com simpatias. Tem gente aí fora que, quando eu falo em simpatia, já pensa logo no negócio de macumba, né? Ah, o cara é macumbeiro, é feiticeiro, é isso, é aquilo, mas não é nada disso. Porque na simpatia, os mais velhos têm muito segredo. Aprendi muito também com a falecida minha mãe, várias simpatias. Entenderam? E eu sou muito grato a Tupã, porque me deu esse conhecimento. Mas vamos voltar lá nos índios. A palavra índios, já falei o que significa. Aí então os padres colocaram a palavra índios, um povo sem Deus. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, que para mim é muito importante, eu descobri que lá no primeiro livro, Gênesis, que Adão e Eva andavam pelo Jardim do Éden,
não via Deus, mas ouvia a voz de Deus. Lá no livro de Jó, quando Deus permitiu que o Anhangá, o demônio, tomasse tudo dele, ele perdeu tudo depois. O Anhã colocou uma lepra, uma doença nele, que a Bíblia fala que ele ficava sentado com um pedaço de telha se raspando, e os amigos dele ficavam em volta dele, olhando o sofrimento de Jó. E eles então falam assim: Jó, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ele falou: não. Mas você crê em Deus? Creio. Eu creio, não porque, aliás, eu creio não por aquilo que ele faz, mas eu creio por aquilo que ele é. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas você fala com Deus, você vê Deus, eu não vejo, mas eu escuto ele, eu ouço ele. Mas como que você ouve ele? Através do trovão. Porque a voz de Deus, ela troveja como o trovão. Aí eu fui buscar lá nos meus ancestrais, quando o meu povo ficava na beira da praia, e Tupã então se manifestava, e o meu povo, meus ancestrais, pegavam os seus instrumentos, começavam a adorar Tupã, a adorar trovão, eu fui perceber que nós indígenas também não conhecia, aliás, não via Deus, mas ouvia a voz de Deus através do trovão. Os padres vieram pregar Jesus Cristo para nós. Pregar a cruz. Ah, vocês têm que seguir Jesus, adorar a cruz, porque senão não tem salvação. Vai para o inferno direto. Descobri que os meus ancestrais, há milhões e milhões de anos, já conhecia Tupã-Im, que é o filho do trovão, filho de Deus. Descobri que o Curuçá, no Tupi antigo, hoje nós falamos Curuçu, que é chamado de cruz, há milhões e milhões de anos nós já conhecíamos a cruz. Aí eu falo assim para aqueles que vêm pregar Jesus para mim. Mas o Jesus de você é um e o meu Jesus é outro, mas é tudo uma coisa só, porque tudo é filho de Deus. Só que o Jesus que eu creio, o Jesus que eu busco, o Jesus que eu acredito, ele não nasceu de uma virgem, nós não judiamos dele, nós não massacramos ele, nós não cuspimos na cara dele, nós não colocamos uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele viveu aqui com a gente, isso está escrito no meu livro, viu? Ele viveu aqui com a gente até um tempo, depois ele subiu para o céu. Agora você vem pregar o seu Jesus que vocês mataram e querem colocar a culpa em nós também? Às vezes eu sou muito criticado quando eu falo isso, mas é verdade. Porque há milhões e milhões de anos nós conhecemos Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que nós chamamos de Tupã-Im. Não tenho nada contra religião nenhuma, respeito todas as religiões, mas o indígena também. Hoje nós temos indígena evangélico, católico, espírita, de várias religiões, mas o verdadeiro indígena só adora três coisas: Tupã, que é o Deus, Tupã-Im, que é o Filho, e o Guranha-En, que é o Espírito. Interessante. Por que os meus antepassados foram massacrados e mortos? Porque não queriam adorar a imagem. Muitos hoje adoram, mas não queriam adorar a imagem. Interessante. Aí então, eles viram os portugueses construir a igreja para adorar o Deus dele. E os indígenas só olhando, só observando. Porque você chega numa cidade, pode ser uma cidadinha pequenininha, chegou no centro da cidade, a primeira coisa que você vê é uma igreja. Nas fazendas tem a capela.
Vários lugares tem uma igrejinha. Coloca um pouquinho de água para mim, por favor. Aí os indígenas viram os portugueses construir a igreja, a casa de oração do Deus dele, falando assim, estão construindo para o Deus dele, vamos construir para nós, para o nosso Deus também. Aí começaram a construir. E colocaram lá Tupã Oca, Casa do Trovão. Eu, quando estava na igreja evangélica, eu respeitava a doutrina. Primeiro eu comecei como cantor evangélico. Eu gosto muito de cantar. Eu vi aí o rapaz falando que é músico, né? Isso. Eu traduzia louvores evangélicos para o Tupi-Guarani. Que bacana. E cantava nas igrejas. E o povo se admirava. E Deus operava na minha vida e na vida de muitos através do louvor, através do meu testemunho, através da minha pregação. De cantor para ser diácono. De diácono eu fui para presbítero. De presbítero fui para evangelista. De evangelista fui para missionário. De missionário fui pastor. Fiquei 10 anos. E Deus operava na minha vida. Eu agradeço muito. Mas quando foi no ano de 1986, mais ou menos, eu estou lá em casa, lá na outra aldeia onde eu nasci. Estou deitado na minha rede, vestido de calça, camisa, porque a doutrina não podia usar bermuda, não podia usar short, não podia ficar sem camisa, e eu seguia direitinho. E tem aquela palavra que o homem não está vendo, mas Deus está vendo, né? Aí, de repente, me deu vontade de ficar nu. E me deu vontade de pitar o petanguá, que é o cachimbo sagrado. Aí eu falei, não, isso é coisa do Anhangá. Espera aí. Queria que eu fique pelado aqui, apesar que não tinha ninguém em casa. Minha esposa não estava, meus filhos não estavam, eu estava sozinho. Mas de repente me deu vontade de tirar a roupa, eu falei, não vou fazer isso não, é a Anhã que está querendo que eu saia do caminho. E o petanguá também não vou pitar. Mas aquela vontade foi maior, porque a carne é fraca, o espírito é forte, assim diz as escrituras. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não tem ninguém aqui mesmo, que Deus me perdoa, mas eu vou tirar a roupa. Tirei a roupa, fiquei completamente nu. Me deu vontade de pitar o petanguá, mas eu não tinha petanguá. Eu lembrei que meu tio, que morava próximo de casa, ele era pajé, né? Ele tinha o petanguá, tinha fumo. Falei, vou lá na casa do tio. Peguei, coloquei a calça, não tinha bermuda, não tinha short, não tinha nada. Coloquei a calça, mas fui sem camisa, descalço. Cheguei lá, pedi bênção, falei, tio, me deu vontade de pitar o petanguá. O senhor empresta o petanguá para mim, um pouco de fumo? Ele falou, você não é crente? Eu falei, crente até o diabo é. Aí ele me chamou Tiriu, né, sobrinho? Ó, Tiriu, pega aí, tá aí. Aí eu fui lá, peguei o petanguá, peguei o fumo, levei para casa, acendi, deitei na rede, tirei a calça novamente, fiquei lá pitando. Daqui a pouco eu olho assim para cima, assim, eu vejo uma luz que vem descendo. Passou pelo teto, quando chegou no chão, se transformou-se num anjo. Aí eu balancei a cabeça, olhei e falei, será que eu estou vendo mesmo? Aí ele falou, Pitotó, eu sou Tembiguai. Tembiguai, para nós, na nossa cultura espiritual, é o anjo mensageiro. É o que vem trazer o recado de Deus e levar também as nossas orações para Deus. Olha, eu vim aqui trazer um recado para você, de Tupã. Eu falei, então pode dar.
Ó, eu quero que você saia da igreja, eu quero que você saia do ministério. Eu falei, mas por quê? Tá tão bom para mim. Parei de beber, parei de fumar, parei de usar droga, parei com tudo. Mas por quê? Ele falou, não, eu vou explicar para você. Porque o ministério, a igreja tem doutrina, tem limite, tem regra. O Tupã não tem nada disso. O Tupã está pedindo para você fazer que nem os seus ancestrais. Adora ele no meio da mata, na praia, na cachoeira, no rio. Porque ele é um Deus que ele está em todos os lugares. Falou assim, olha, tenta pegar o vento e colocar dentro de uma garrafa e tampar. Eu não consigo, pois esse é o Deus. Esse é Tupã. Aí eu peguei e falei assim, mas vem cá, e o templo de Deus? Lá nas escrituras não está escrito que Davi ia construir o templo para Deus? E Deus não deixou porque ele era um homem de guerra, um homem sanguinário? Mas falou que seu filho Salomão iria construir o templo para ele? Falou certo. E Salomão construiu. Ele falando para mim isso. Salomão construiu. Mas quando Salomão terminou de construir o templo, ele foi falar com Deus, matou não sei quantos boi oferecendo para Deus, Deus aceitou. Aí quando Salomão falou, tá aí, a tua casa, o seu templo. O que Tupã falou para Salomão? Eu sou um Deus que não habito em templo construído pela mão do homem. Mas eu vou mandar o meu espírito. Então, Totó, Tupã está pedindo para você sair da igreja e fazer que nem os seus ancestrais. Falei, bom, tem que obedecer a voz de Tupã, né? Aí eu peguei e saí, cheguei no ministério, falei que estava saindo, colocaram lá como desviado. Falei, tá bom, desviado está o diabo, eu não. Aí então, Tupã começou a me dar poder, mais do que eu tinha na igreja. Poder na fala, poder no olhar, nas mãos, no canto, na dança, no Petenguá Manangatu, no cachimbo sagrado. Hoje eu faço curas tanto aqui no Brasil, quanto também no exterior. Eu tenho curado pessoas só na palavra. Eu tenho curado pessoas na massagem presencial e na massagem telepática. Eu faço massagem daqui para os Estados Unidos, na telepatia. E eu agradeço muito a Deus, eu agradeço muito a Tupã. E Deus também falou para mim, olha, Pitotó, eu vou levar você até para o exterior. Eu falei, poxa, mas o Brasil é tão bonito. Eu, quando fui assessor do deputado, o primeiro deputado indígena federal, Mário Juruna, eu fui assessor dele, nos anos 80. Ele me convidou para ir para Genebra, na Suíça, que ele ia fazer uma palestra, ele me convidou para me ir. Não sei o que tocou em mim, eu falei, não, eu não quero ir não. Primeiro eu quero conhecer o meu Brasil, depois eu posso conhecer outros países. E foi isso que aconteceu. O Tupã me levou para me conhecer o Brasil. Conheço todas as capitais brasileiras, muitas cidades, muitas tribos indígenas. Hoje eu sou um xamã. A palavra xamã significa ancião, mais velhos. Aprendi muita coisa com meus ancestrais. Aprendi muita coisa com os mais velhos. Trabalho com os 4 elementos sagrados, que é a terra, o fogo, a água e o ar. Dou curso de fitoterapia de plantas medicinais, hidroterapia, que é o banho de ervas. Dou palestra, não dou curso de xamanismo, porque para mim não existe curso, mas eu dou palestra, eu explico o que é xamanismo, o que é um xamã, quem é um xamã, de onde veio a palavra xamã, e outras coisas que vão embora por aí. Faço cura também com o Tataruçu, que é a roda de fogo, a fogueira santa. Não é a fogueira de Israel, não, viu? É a fogueira sagrada.
E nem é que da nós... Inquisição, ainda bem, Oi? né? Nem da Inquisição. Não. Então, eu faço muitas coisas boas. E o meu maior prazer é ensinar o povo. Porque tem muitas pessoas aí que não sabem, não entendem, só vivem tomando remédios alopáticos, comprimidos, injeção, e deixa de usar as coisas naturais. Muitas das vezes você tem um terreno, mas não tem coragem de plantar um pezinho lá de uma planta curativa. E eu incentivo as pessoas a fazerem isso. Porque hoje, ainda bem que o povo está dando mais valor aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, que se curavam. Entendeu? Então é isso, meus amigos. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha cultura, da minha tradição, das minhas vivências. Eu tenho esse livro aqui, olha, que foi escrita o ano passado, a Parapotã Marangatu, a Noeli. Ela é uma companheira, há muitos anos ela é miscigenada, eu não gosto de falar a palavra mestiço, como também a palavra índio, e nem chamar as pessoas não indígenas de branco. Mas às vezes escapa, eu falo. Ela é miscigenada, Guarani com alemão. Ela é uma professora aposentada, o esposo dela também. Eu, como não sou bom na escrita, eu gravo no áudio as minhas histórias, eu passo para ela. Ela escreve, vê os erros portugueses, ela conserta. Tem palavras em tupi-guarani que eu falo. Quem faz a revisão é minha sobrinha, que é vice-diretora de uma das aldeias aqui da nossa região. Ela, além de ser vice-diretora, é professora bilíngue. Ela faz a revisão. Aqui conta um pouco da minha história e conta também histórias ancestrais e conta também história de assombrações do qual eu tive experiência também nessa área, nessa parte também. E mais coisas que tem aqui neste livro. Se vocês quiserem adquirir, está à disposição aqui, viu? Vamos ajudar o projeto total. Aveté? Aveté. Gratidão. Falem comigo. Aveté. Até. Nós falamos 3 vezes. Essa eu aprendi. Aveté. Aprendi lá na peixaria. Aveté. Aveté. Outra coisinha que eu quero explicar para vocês sobre o nosso Deus. O Deus é único, né? Que os judeus chamam de Javé, não é isso? Ou Jeová. Mas ele tem vários nomes. Javé, Jeová, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Samá, e vai embora. Na nossa tradição espiritual também tem, nós adoramos o Deus único, que tem vários nomes. Nhandejare é o primeiro nome dele, nosso chefe, nosso dono. Nhandé é nós, Jare é chefe, nosso chefe. Mas ele tem o nome de Nhanderu, nosso pai. Nhanderueté, nosso pai verdadeiro ou legítimo. Nhanderu Tupã, nosso pai trovão. Nhanderu Nhamandu, nosso pai sol da justiça. Não é esse sol que a gente vê com nossos olhos. É o sol espiritual. Nhanderu Mussu, nosso pai grande. Nhanderu Mirim, nosso pai pequeno. Agora o nome que eu mais adoro e que eu trabalho muito com ele, que eu chamo muito ele, é o Nhanderu Baequá. Nhanderu, nosso pai, Baequá é sabedoria. Ele é a essência da sabedoria, o arquiteto do universo, autoconhecimento.
Antes de eu conhecer esse nome, eu quando participava de várias reuniões, principalmente religiosas, que eu sempre sou chamado para estar representando como xamã pajé, em reuniões espirituais. Aí coisas que eu não sabia, que eu não entendia, que algum mestre, pastor, espírita, ou de outras denominações, que eu não sabia, eu perguntava, escuta, o que significa o que você falou? Por favor, me explica para mim o que foi que você falou. E assim por diante, eu perguntava. Certa vez, Nhanderu apareceu para mim, Tupã chegou para mim e falou, Pitocó, eu vim falar com você. Eu falei, pode falar. Olha, eu vim pedir para você não perguntar mais nada para ninguém. O que você quer saber? Aí eu falei, por quê? Ele falou, sabe por quê? Porque o homem mente. O homem é mentiroso. O homem é falho. Pergunta para mim tudo o que você quiser saber dos seus ancestrais, a sua cultura, a sua tradição, seus usos e costumes, plantas para curar doenças incuráveis, enfim, tudo o que você quiser saber, pergunta para mim. Que eu sou Nhanderu Baequá. E eu não sabia o que significava Baequá. Ele me ensinou, Baequá significa sabedoria. Eu sou sabedor de todas as coisas, essência da sabedoria, o arquiteto do universo, autoconhecimento. Então eu convido você essa noite, nas suas concentrações espirituais, nas suas orações, quer saber alguma coisa, mas não quer perguntar para ninguém? Pergunta para Nhanderu Baequá. Se você quiser escrever aí para você, eu soletro para você. Nhanderu Baequá. É um Deus que não mente, é um Deus que não me engana, é um Deus justo, fiel e verdadeiro. Ele vai cuidar de você. Aí as pessoas perguntam para mim, mas como é que ele se apresenta para você? Ele me apresenta vestido assim, de Nhandela, indígena. Alto, peito largo, a pele dele toda vermelha, o cocar dele é mais comprido do que o meu, chega mais ou menos aqui assim, ó. O colar dele de dente é tão branco que é incomparável com a brancura aqui da terra. E o Petanguá Marangatu dele, o cachimbo dele, é todo de ouro. E o Tatati Naraquaçu, que é a fumaça que sai do cachimbo, é como se fosse as estrelas do céu. Uma vez eu estava conversando com ele e falei assim, Baequá, deixa eu pintar um pouquinho do seu Petanguá, do seu cachimbo. Ele falou, negativo. Eu falei, por quê? Falou, porque você ainda é matéria. Mas quando você passar desse plano material para o plano espiritual, você vai pintar comigo. Vou ter a honra de dar na tua mão para você pintar. Falei, então que seja logo, então, porque já estou cansado dessa vida. Então, é assim, meus amigos. Eu quero agradecer aí a presença de vocês, a paciência que vocês teve até agora comigo. Mas eu conto também a história nas minhas palestras, principalmente quando eu vou dar um curso de Petanguá Marangatu, cachimbo sagrado, porque todo o povo da terra tem a sua história escrita nos livros, ou passado também de geração para geração. Como é que Deus criou a terra? Como é que Deus criou a terra? Está lá escrito nos livros. Né? Nós indígenas, também nós temos a nossa história. Muitas pessoas perguntam para mim, como é que o Deus que vocês acham, que vocês creem, como é que ele criou a terra para vocês? Eu falei, você quer que eu conte em Tupi-Guarani ou quer que eu conte em português? Porque como eu já trabalhei também em teatro e circo,
eu faço mímica. Aí, quando eu começo a contar na língua, eu vou fazendo mímica e as pessoas vão entender um pouco, né? Aí depois eu traduzo para o português. Se tiver um tempo, eu conto para vocês. Quanto tempo? Acabou de acabar, mas... Falta quanto? Falta quanto? Acho que 5 minutos dá para fazer. 5 minutos? Ah, não dá, não. Não? Ó, o palestrante próximo é ele. Fica tranquilo, pode usar. Posso? Vocês querem que eu conte Tupi-Guarani primeiro, depois eu traduzo? Ou quer que eu conte logo em português? É muito demorado? Senão conta Logo em português. Ah, Português? é um pouquinho demorado. Tô- Mas eu vou conta em procurar Tupi-Guarani. resumir, tá? Tupi-Guarani. Tupi-Guarani? Quero usar o autêntico, Bom, por favor. se por um acaso vocês verem algumas gotas de lágrima rolarem pelos meus olhos, não se assuste nem se admire não, porque eu vivo a história. Eu fico muito emocionado. Nhanderu Petengué, o Amanangatupa, o Chapucai, Rei, Pamé, o Urejaquera, pediu Guapã, pediu Botim Pamé Guapã, o Urejaquera, o Maimba. Bairro Tupã, Bairro Ipotá, Tupã, o Ipuí. Chema Catu, Ajapota, Uú. Pamel de Popeté, o Ipuí. Ejapocatu, Ejapocatu, Ejapocatu. Aí, mama, Nhanderu, o Ipuí, Petirguá. E Petirguá, Itauerá, Tatatinaraquaçu. Jatsu Tatarami, o Ipuí, Petirguá. Bapu Guai Matati, o Japó, o Coa, o Jaicó Iamari, Japurum Pora Iamari. Pamela de Aquela de Popeté, o Ipuí, Avete Catu, Avete Catu, Avete Catu. Aí Tupã, o Ipuí, Chema Catu, a Japota, Caguruçu. Cagu Mirim, a Japota Euaé, a Japota Guirá, o Evé Mani. Pamé, o de Popeté, o Ipuí. E Japocatu, e Japocatu, o Ipuí, e Petinguá, Montatim, Bopugué, o Japó Cagu Mirim, Caguruçu, Euaé, Guiraí, o Evé Mani. O Japopá. Pamé, o de Popeté de U, o Ipuí, Aveté, Aveté, Aveté. Aí do Batupã, o Ipuí de U, nem Catu, a Japota, Paraguaçu, Uramõe, a Japota Pirá. Pamé, o Ipuí, Japocatu, e Japocatu, e Japocatu. Tupã, o Ipuí de U, e Petenguá Marangatu, Bopuguá Montatim, o Japão, qual Paraguaçu? Pirá e tal, o Japão. Pamé, o de Popeté, o Ipuí, Aveté, Aveté, Aveté. O Japão Pariré, Coru, Jaicoiamari, Cagu, Euaé, Paraguaçu, Iramõe, Pirá e tal, Japão Equé, o Ipuí, Coran, Tchê, aí Ipuí para mesmo pé, Mauan Catu Pegui, o Guedita Coru, o Imbaúcuriamani, o Maé, Poraiamani, Pamé, Coa, a Japão Equé, pelo Amangatupa, Pamé, o Quiririmba. Mauana do Ipuí,
Boapugué, Tupã e Poí. Peruapa, o Quiririmba. É pita que cueco, PTI pó, PTI de uá. E o pi. E Tupã pé o Ipoí. Tcheru? Tchê, tatuata. Aguediu a era perupa. Tupã, o Ipoí. É? Reota, aguediu, tá? Perupa. Avetete, é ata. É de uapã. Ó. O maé. Nhanderu Rawai, Nhanderu Uipu Petinguá, Onimbodjere Boapugué, Mantatim Boapugué, corta o painho, o gueju, o erara meu gueju, o maé coapã. O manhã por aí, coaú, e babucuí, aí como é tu painho, ué, chapá, eu aé. Aniente coapã o ploim. Gurá o bebê ali. Aniente ma o ali. Pirá co Paraguaçu aniente ali. Oni mugueta porã, oni guaçu, o guapã. Oni mugueta porã. Aí oje ó. Oni guaçu. Tupã mais peruano. O echai tá recuerdo com a peru. O Niguaçu. O Jeó. O Gueju com a peru. O mais com a peru. O Ipoí tá o pé. Tira Tupã aí. Mas para Jeó. Mas não para Niguaçu. Tupã aí o Icheru. Ali mungkin tak parah pamer ko apa leja pawa ekwe. Ewa ka agu pira gura pamer je ajirovia. O mano é catu o mano é catu Paraguaçu. Marai pa a mano é ta ko apa nyande nyande varupi nyande varabi. Tu põe mais na mão dela e ele ó, na mão ele bota. Tu põe. Ui Petinguá, Onimbodjere Boapugué, Mantatim Boapugué. Tu pai, Oninó Urupa. Ok. Tupã, uma é, tá aí, ok, já é, ó, o pup, ma, nhẽo, é, e pop, ma, o Japão, aranha, o Japão, PTI, Japepó, bari, o Japão, bari, né, o ma é tupaí, né, o ipu, coapu, e putiare, o ipu, tupaí, 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 emaé, tupaí, boietsa, maé, vai o cheiro reportar, tupã, uipu, ipó, upi, não é de algum tupaí, ó, lecha coa de pepó, aí já, e boica tu, tupaí, ó, já pepó, né? Uma é ipu, o é chapetinha cá. Se abaixa. Não precisa sentar não, só se abaixar. Tupaí o é chai, acá. Ijuá, ipó. Ipó. Tá levantando bem devagarzinho. O é chai. PTI, Cunhã, Paramóia. Vem mais um pouquinho para frente.
Deixa um espacinho aqui. Não, fica de frente, assim mesmo. Mais para frente. Deixa um espacinho para mim passar. Tupá e uma é. O Nimunguetá. Nimunguetá. Eti Cunhã Porã Boênia dela. O Puricano. O Poinho dela pé, Tupã. Coama a Girovirá. Desde a pop tem Cunhã Tcheú. Romanão Airá Coapu. Nhandewa. Tamoio, Tupiniquim, Tupinambá, Guaiúva, Papucuva, Guajajara. Romanão Airá Coapu. Nem Catu. E Moné Catu Pemonconha. Rejapá, Petei Cunhã Tcheú. Aema, Nhandetsu, Pamé Coapu e Có, Nhandetsu. Irerima, Nhandetsu. Só um minutinho, por favor. Agora eu vou traduzir para vocês. Vocês entenderam alguma coisa? Não. Nada. Nem mímica. Paraguaçu. Minha Porã. Nhandero Tupã, nosso Deus, Criador do céu e da terra e tudo que nele há. Lá no céu, ele chamou todos os anjos, deu um grito: ei! Vem todos os anjos aqui! Aí chegaram todos os anjos. Pois não, o que o senhor deseja? Olha, eu tenho um projeto. Pode falar, pai. Qual é o projeto? Eu vou criar um planeta. Vai criar um planeta? Vou criar um planeta. E esse planeta vai chamar-se Terra. Aí todos então bateram palma. Seja feita a tua vontade. Aí Deus foi lá, pegou o cachimbo dele sagrado, que é todo de ouro. E a fumaça é como se fossem as estrelas. Eu vou resumindo, tá? Deu 3 cachimbaradas para baixo, eis que formou a terra. Todos, gratidão. Aí Deus falou assim: eis que eu vou criar o verde, a mata pequena, a mata maior e a mata virgem. Todos falaram: seja feita a tua vontade. Novamente ele pegou seu cachimbo, deu 3 baforadas, eis que criou a mata. Criou também os animais. Aí todos então bateram palma, gratidão. Deus falou assim: eis que agora eu vou criar o grande mar e vou criar também todos os peixes. Todos então disseram: seja feita a tua vontade. Pegou novamente seu cachimbo, mais 3 baforadas, eis que criou o grande mar e todos os peixes. Todos então, gratidão. Aí quando Deus terminou de criar o nosso planeta em que vivemos, a terra, o verde, o mar, os peixes, Deus então falou assim: agora eu preciso de alguém que desça lá na terra, tome conta de tudo que eu fiz e trabalhe na terra. O céu ficou calado. Ninguém falou nada. Perguntou 3 vezes. Todo mundo calado. Até que lá atrás, levanta-se um braço, uma mão e fala: pai, eu vou. Aí Deus olhou assim e falou assim: você, meu filho, vai? Ele falou: vou. Ah, você é meu único filho. Ele falou: não tem problema, eu vou.
eu vou tomar conta de tudo que o Senhor criou, vou trabalhar, vou cuidar, não se preocupe que está nas minhas mãos. Deus falou, então vem cá. Aí o filho foi, o nome dele é Tupaim. Filho do trovão, filho de Deus trovão. Aí Deus então pegou novamente o seu petranguá, deu 3 voltas, que é de costume. Nós, da nossa etnia, nós sempre damos 3 voltas anti-horário. Depois de 3 voltas, deu 3 cachimbaradas, como relâmpago, ele já estava aqui na terra. Aí ele começou a tomar conta da terra, da natureza, dos peixes, das aves, dos animais. E nisso o tempo foi passando. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. E ele então começou a perceber que a terra começou a se encher, a produzir mais animais. As aves do céu também iam crescendo mais, iam se enchendo mais. Os peixes do mar também. Até que ele então sentou, olhando toda a beleza que o pai tinha criado, começou a se admirar. Falou, meu pai é maravilhoso. Mas de repente veio aquela tristeza nele. Ele pensava, poxa vida, né? Os animais estão aumentando cada ano, cada dia estão aumentando mais. As aves do céu também estão aumentando mais, os peixes do mar também. Mas e a humanidade? E ele percebeu que cada um tinha seu macho e a sua fêmea. E ele não tinha, ele estava sozinho. Como é que ele ia encher a terra se ele estava sozinho? Aí veio a tristeza. Aí ele começou a chorar, começou a ficar triste. Aí o pai lá de cima viu o filho chorando, entristecido. Aí o pai desceu. Chegou e falou assim para ele, meu filho, teu pai, por que você está triste? Por que você está chorando? Aí teu pai falou, pai, tudo que o Senhor criou, tudo que você fez, é muito lindo. É lindo demais. Mas eu vejo que os animais estão aumentando, as aves do céu também estão aumentando, os peixes do mar também estão aumentando. E eu estou aqui sozinho. Como é que eu vou encher a terra de humanidade? Aí o pai falou, então é por isso que você está triste, está chorando? Eu falei, é por isso mesmo. Aí o pai pegou o cachimbo dele, deu 3 voltas, e Tupaim pegou no longo sono. Aí enquanto Tupaim dormia, o pai foi lá, pegou um pouco de barro, que é o nhé-um, pegou um pouco d'água, começou a trabalhar nas mãos e fez uma grande panela. Fez uma grande panela, com tampa, bem feitinho, e Tupaim lá dormindo. Aí o pai chegou, colocou a mão no peito de Tupaim, começou a balançar e falou, Tupaim, acorda, acorda, meu filho, acorda. Aí Tupaim despertou, abriu o olho e falou, o que é, meu pai? Aí Tupaim levantou, aí Deus então Tupaim falou assim, vem cá, meu filho, eu vou te mostrar uma coisa para você. O que é, pai? Ele falou, olha aí, essa grande panela. Tira a tampa. Aí Tupaim foi lá, tirou a tampa, olhou, só viu a cabeça e os braços. Aí ele pegou assim na mão daquela pessoa e foi levantando. Quando ela levantou tudo, ele viu que era uma linda mulher. Cabelos longos, pele bronzeada, coisa mais linda. Que é a coisa mais linda que Deus criou foi mulher. Né? Tem gente que não gosta. Eu, pelo menos, não gosto. No bom sentido, né? Eu amo todo mundo. Hoje,
uma amiga minha postou o marido dela no Face. Falei, nossa, seu marido é bonitão, hein? Se eu fosse mulher, eu casava com ele, é teu marido e meu filho. E ela é quase indígena também, é miscigenada, mora lá no Paraná. Bom, vamos voltar à história. Aí a mulher ficou de pé, Tupã olhou, tirou ela da panela, deu 3 voltas, admirando aquela beldade, aquela beleza. E de repente foi, pegou na cabeça dela, beijou a testa dela, falou, pai, muito orgulho, Tupinambá, Tupiniquim, Esguaiúva, Papucuva e outras etnias. E foram encher a terra, Mas antes, como ela era a primeira companheira, seria mãe de todos os animais, das aves, dos peixes e também da humanidade. Então, o Tupã disse assim, ela vai chamar-se Nhandetse, nossa mãe, a mãe de todos os povos e de tudo que o Senhor criou. A história continua, mas eu não vou contar agora não, na próxima oportunidade eu conto. Tupã virou o sol da justiça, naquela época não tinha noite, só tinha dia, só tinha o Quaraã, que é o sol. Bom, vou resumir. Quando eles foram recolhidos para o céu, Tupã então virou-se o sol da justiça, o Nhamandu, que nós só vemos com nossos olhos espirituais. Quando estamos em concentração, quando estamos buscando a Deus, Deus mostra então o Filho, que é o Nhamandu, que é o sol da justiça. E a Nhandetse virou Jatsu, quer dizer, na lua. Muito obrigado, agradeço muito. Agora vamos levantar e vamos dar um abraço um no outro. Quer dizer que o Tupaí estava feliz, ele quis estragar o planeta. Obrigado, amigo. Palestrante aí. Pequeno passo. Alô, obrigado.